desafiados para falar desse assunto, né, dos anjos, ministério dos anjos. Eu creio, Ariston, que nesse tempo o ministério dos anjos é algo que o Senhor quer restaurar na igreja, trazendo entendimento, trazendo compreensão. Por quê? Porque através do ministério angelical, nós vamos ver milagres, nós vamos ver a ativação do sobrenatural de uma forma poderosa nesses dias. Então, os ministros do Senhor precisam aprender a trabalhar em conjunto, em aliança, em alinhamento com os anjos do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, né, primeiramente, de estar em gravação. O primeiro Podercast que nós gravamos, a gente tinha acabado de casar, né? Casamos no civil no sábado e na terça-feira a gente já estava no estúdio em Guarulhos. E após 1 ano e 3 meses, estamos aqui de novo, né, com alegria no coração. E quando a gente foi convidados para gravar o segundo Podercast, a gente aceitou e não sabia o tema, né? E aceitamos, nós falamos assim, o Senhor vai dar o tema para nós. Só que teve uma madrugada, quando eu estava meio dormindo, meio acordada, assim, em transe, apareceu um anjo no quarto, no pé da minha cama. Daí eu olhei assim, aquela visão, um anjo no pé da minha cama, ele deu um recado. Ele falou assim, o Podercast é para falar mistério dos anjos, ministério dos anjos. Você tá ouvindo? Daí eu recebi assim, a hora que eu entendi, daí ele foi embora. Daí de manhãzinha, eu tinha até esquecido. Quando eu estava tomando café da manhã, eu lembrei do que aconteceu na madrugada. Eu falei pro Renato, Renato, essa noite apareceu um anjo no pé da cama e falou para gravar Ministério dos Anjos. Vamos gravar? O que você acha? Daí confirmou no coração do profeta Renato, no apóstolo Ariston também confirmou, né? Então eu creio que o Senhor trouxe a direção para a gente estar gravando, porque a gente crê muito assim no trabalhar do Ministério dos Anjos. O nosso ministério tem a parceria com a equipe angelical. Quando nós ministramos em evento, a gente sente a movimentação dos anjos trabalhando juntamente conosco, né? Isso. Os anjos não podem ser adorados, mas eles são bem importantes, muito importantes em ministrações, aonde eles trazem curas, sinais, trazem revelações do Senhor. Então, assim, a gente tem uma equipe angelical que trabalha conosco nas nossas ministrações, né? Sim. Inclusive, quando a gente sai dos eventos, a gente até agradece, assim, a equipe angelical que esteve conosco ministrando. Agradece ao Senhor, né? Ao Senhor pela equipe que o Senhor enviou. E a gente pede, assim, para o Senhor, se teve algum anjo que ficou machucado em batalhas, né? Para o Senhor restaurar ele. Então, assim, a gente entende a importância do ministério angelical. A gente vive isso, né? Então, assim, muitas vezes em ministrações nossas aparece pó de ouro, sinais. Porque, irmãos, os sinais acompanham os que creem. Se você crê, você vai viver. Isso é para quem crê, para todo filho de Deus que crê. Então, assim, a gente entende a importância, né? Por isso a gente vive isso. Glória. É uma bênção. E eu gosto de falar, profeta Renato, profetisa Bruno, aonde falta ensino, pode entrar o engano. Algo que Deus falou, não especificamente sobre anjo, mas qualquer área. Qualquer área que a igreja não ensina, entra o engano, entra coisas da mente do homem, ou coisa que Satanás pode plantar, e falta esse entendimento do ministério dos anjos. Então você que está aí, ó, vai curtindo, vai compartilhando, que vai ser muito forte. Vamos falar sobre o ministério de anjos, experiências sobrenaturais. Ó, já foi falado uma experiência sobrenatural. E o que nós podemos aprender de útil, como é útil isso para a igreja, para os pastores, profetas, por que é útil o ministério dos anjos? Ok. Primeira coisa que eu queria falar, Ariston, é que uma coisa que nós precisamos entender é que os anjos do Senhor, eles são em grande quantidade. A palavra de Deus vai mostrar, Ariston, esse é um dos primeiras coisas que a gente precisa entender. É o princípio da abundância, né? Os anjos de Deus, eles são em grande quantidade. Eu me lembro, a primeira vez que eu preguei
dentro de um... Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu preguei, eu era bem novo ainda, dentro de uma igreja. E eu fui pregar, era uma reunião de jovens, e eu me lembro que eu trouxe ali uma mensagem simples, foi a minha primeira vez pregando, eu creio que eu tinha em torno aí de, não sei, 17 anos de idade, quem sabe, mais ou menos isso. E eu estava muito empolgado para pregar, né? Me preparei muito para aquela pregação. E preguei. Tinham ali umas 15 pessoas, eu imagino, na reunião. Porém, era uma igreja batista. E era uma igreja, assim, com bancos. Eu creio que ela comporta umas 200 pessoas. Mas era um culto de jovens, então tinha umas 15 pessoas só nos bancos da frente, ali eu preguei. E Deus operou, Deus moveu, foi uma bênção. Mas depois, uma pessoa me procurou, ele era um recém-convertido até. Ele tinha se convertido recentemente, e ele estava assim, impressionado. E aí ele veio me contar: Renato, quando você foi pregar, a minha visão espiritual se abriu. Enquanto você pregava, a igreja estava lotada dos anjos, os anjos estavam sentados nos bancos. Enquanto você estava pregando, os anjos do Senhor estavam assistindo a pregação. E eu, muito novo, eu achei aquilo impressionante, né? Para mim aquilo foi impressionante, eu fiquei impressionado. Falei, uau! Os anjos do Senhor estavam ali para assistir a mensagem, a pregação. Na verdade, esse episódio era uma confirmação do meu chamado. Porque eu havia sido chamado pelo Senhor. Um pouco antes, né, eu tive uma experiência muito forte quando o Senhor me tirou do futebol, que eu jogava futebol, né, nas categorias de base, e eu parei com o futebol e o Senhor me chamou para o ministério. Então, quando eu preguei e aqueles anjos estavam ali, era uma testificação do chamado do ministério da palavra na minha vida, né? Então, eles estavam ali para assessorar, para acompanhar, era uma sinalização de que os anjos estariam comigo no meu ministério. Que bênção. E até ele contou esse testemunho de como Deus chamou ele do futebol para ser um pregador lá no Podercast que ele participou primeiro, né? Eles dois, né, contam o testemunho. Então, eu volto a repetir. Podcast completo, a playlist, vai lá no número 17. E qual foi a sua primeira experiência também, profetisa Bruna, com os anjos? Eu sempre fui fominha nas coisas de Deus, né? Eu sempre gostei de buscar experiências com o Senhor, de buscar milagres, porque eu sempre criei nisso, né? Então, assim, meu coração sempre gostou muito disso. E teve uma vez, né? Não faz muito tempo, faz acho que uns 2 anos, eu estava num processo muito de buscar coisas novas em Deus. Eu falava assim, Senhor, me libera experiências, libera experiências. Daí teve uma experiência minha que marcou. Porque às vezes a gente acha que só tem um tipo de anjo, mas tem vários tipos de anjos trabalhando em vários departamentos nos céus, né? Porque o céu é organizado. Existe o anjo da cura, existe anjo de milagres, existe anjos de sinais, anjos do ensino, anjos de revelação, anjos para ativar, anjos de guerra, anjos de batalha. Vários tipos de anjos que a Bíblia relata, né? E uma das experiências que eu tive, eu estava buscando muito, assim, viver algo sobrenatural de Deus. Daí no meu quarto, assim, eu estava buscando, assim, eu não estava dormindo, mas eu estava em oração antes de dormir. E eu senti algo chegando no meu quarto ali. Quando eu olho, irmãos, apareceu um anjo muito diferente, que eu fiquei assustada. Ele tinha o rosto todo pintado, assim, de cores. Ele tinha um cabelo, assim, bem doidão, assim. Eu comecei a ficar assustada. Eu falei, meu Deus, o que tá chegando perto de mim? Ele tinha uma roupa colorida, descolada. Não era um anjo, assim, que a gente imagina, né? Anjo de cabelo loiro, roupa branca. Existe esses anjos, mas o que pareceu ali era muito diferente. E eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, que anjo maluco, assim, muito estiloso, né? Muito colorido, pintado. Muito, assim, diferente. E eu falei, meu Deus, eu acho que é do inimigo. Acho que não é de Deus, não. O que é isso? Daí eu comecei a expulsar, né? Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. E não saiu.
Daí eu falei assim, fale, repita, se Jesus veio em carne. Porque a Bíblia fala, né, em João, se todo espírito confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. E eu fiz esse teste. E daí ele repetiu. Como ele repetiu, eu falei assim, não é do inimigo. Porque a gente também tem que se atentar que existe também experiências ruins, que você deve expulsar, né? Mas eu senti que era do Senhor aquela experiência. Daí, como eu senti que era do Senhor, ele falou, eu falei assim, o que você veio fazer aqui no quarto? Ele falou assim, eu vim ativar em você criatividade, que eu sou o anjo da criatividade. Daí eu entendi porque ele era todo assim, pintado, descolado, colorido, porque ele era o anjo da criatividade que o Senhor enviou. Daí ele pegou, tocou em mim. A partir daquele dia, o Senhor liberou a criatividade. Eu consegui escrever, fazer e-books, foi ativado mesmo. Então, existe muita crença que só existe anjo loiro e de roupa branca. Não, existem vários tipos de anjos aí. Que todos os convidados, eu peço para orar pelo pessoal, se quiser fazer oração. Amém. O que sentiu, que Deus tocar no coração aí. Vamos orar aqui agora. Senhor, nós agradecemos pela sua unção, Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concedeu, de levar-se a decabe, de kia, de lemorrouski cambre, de veseto comaquia, tokuski karamaquia, ele faciria, taqueia, tokruski, kakakuski, karamaca, karabassato, mevacito, kruski, meniguedia. Senhor, que esse novo caminho se abra para muitos que estão nos ouvindo, porque o Senhor me dava na interpretação que um novo caminho estou abrindo para que muitos possam conhecer o meu reino, muitos possam conhecer meus desígnios, kerevácia, do cleia, lemarrace. Lembra-te que o Senhor tem um caminho perfeito, um plano perfeito para cada um. Senhor, nós não podemos desistir da tua perfeição, não podemos desistir dos teus planos. Espírito Santo, eu peço agora em nome de Jesus Cristo, Pai, que o fogo da tua glória seja liberado sobre o teu povo agora, da raça. Ativa ali o fogo do teu Espírito sobre eles agora. Derrama, Senhor, esse fogo de glória na raça, bequeia. Haja fogo sobre a vida de vocês agora. Que essa unção caia sobre a tua casa agora. Milagres agora. O fogo da unção de curas e milagres venha sobre a tua vida agora. Barrasse, tocou, medevesse, carou, tocou, marche, bedequeia. Todo caroço desapareça, todas as dores de pernas crônicas sejam curadas agora. Tua mente seja aberta agora. Senhor, que o vento do Espírito assopre na mente do teu povo agora. Sobre a vida também do pastor Arilson, Senhor. Vem um vento de revelação na mente dele, Espírito Santo. Ativa ali, calaste do cobedequeia. Mais revelação, mais profundidade. Espírito de inteligência e força. O Espírito de poder, Senhor. Venha sobre eles agora em nome de Jesus. Ele marraço comênia. Lafaceto coranda. Mazaroto comesi mequeia. Mamba as divishuanda. Merati que decocite reverecaia. Senhor, amplia o profético dos filhos, ó Pai. Eu abençoo o profético deles, Pai. Amplia a unção profética, Pai. Eu abençoo teus servos em nome de Jesus Cristo. Devassia de calamandá, calamandá. Pastor, me dá sua mão. Declise aqui. Nosso tocomeste, me calabassa. Levos. Que mais? Receba sobre a tua mente agora. Teu Espírito veja. Ouça novas coisas agora, neclasse, haz esse fogo na mente do teu servo, Senhor. Acelera ele. Emerosu andarrache que me decaia. Venha uma nova força na oração, Senhor. Eleva-os. Suba com o Espírito do teu filho. Prepara ele, Senhor. Quando ele pisar lá naquele lugar, ele vai ser imerso em uma dimensão profética apostólica tremenda na raça. Deus mudará a tua dimensão de unção. Senhor, mudará a sua mentalidade de ser cocoxia para o novo nível. Se nevasse a cocoxia precanaia, porque o Senhor determinou esse dia. Senhor, obrigado, Senhor, porque algo, Senhor amado, está sendo feito tremendo na vida do teu servo. Eu o abençoo, porque novas coisas começam, Senhor amado, ainda esse ano na vida do teu filho acontecer. Todos os caminhos dele serão liberados anjos para ajudá-lo. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado,
Senhor, obrigado, esse anjo entrou. Aumenta nas mãos dos seus filhos agora essa unção, Senhor. Mais fogo para curar, mais fogo para libertar, mais fogo. Abençoa a sua vida na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com vocês. Oh, aleluia. Aleluia. Eita glória. É Isaías 29, verso 11. Diz assim: para vós, toda visão não passa de palavras seladas num sefer ou livro. Ora, e se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem, lê isso, por favor, ao que tal pessoa replica, impossível, pois este livro está lacrado. Essa questão do nome dos anjos, existe um tempo certo para essa pessoa buscar. Ela vai entender isso porque envolve maturidade. Como eu já havia falado antes, essa escola aqui, Corpo Receptor de Glória, ela atua na questão de uma dinâmica mais prática do que teórica. Então a pessoa, ela não vai ali para aprender o abecedário, né? Ela vai ali já para colocar em prática coisas que já está na Bíblia, né? Tem vezes sim que ele vai ser necessário ler para ele poder refrescar a memória de coisas, né? Mas em partes a pessoa já vai aprender na prática mesmo, já atuar com os anjos, de perceber eles perto das pessoas e assim por diante. Tem uma passagem em Isaías que cita de que o Senhor, ele dá um nome às estrelas e ele chama elas pelo nome e cada uma delas possui um poder. Nessa fala, o Senhor, ele nos dá essa reflexão de que essa estrela que ele está citando é um anjo. É uma referência simbólica da pessoa de um anjo, né? O anjo, ele tem emoções, pensamentos e sentimentos. Então, o anjo, ele também fica triste, o anjo chora, o anjo fica alegre, o anjo dá risada junto com você. E tem uma atuação muito, muito forte sobre isso, a questão do anjo, que está em Salmos 8, né? Depois a gente vai ler sobre isso. A questão desse versículo aqui em Isaías, essa atuação da estrela, quando você tem o nome do anjo, automaticamente tudo que você for pedir a este anjo que foi enviado para você, ele vai estar te servindo para você atuar sobre a região. Então não necessariamente o anjo vai fazer tudo aquilo que você quer, né? Porque a pessoa vai querer já de imediato, que é o que acontece muito, pastor. A questão das pedras dos anjos, né? Você já ouviu falar? Já. Então assim, sobre a pedra dos anjos, elas são reais. Só que os anjos não dão essas pedras para as pessoas se exibirem. Já tive pessoas que já tiveram essa experiência, dentro da escola e fora da escola por testemunhos. Mas o anjo, ele não vai dar para você estar enriquecendo. É mais como se fosse um fragmento da armadura dele. Então ele vai dar para você uma pedra de diamante, uma esmeralda, e é uma pedrinha. E não é aquelas pedrinhas lapidadas. É uma pedra bruta, né? Pois essas lapidadas que a gente vê hoje na internet, elas são compradas em joalheria. E o povo fica tão alucinado diante disso e não pesquisa direito. Então, assim, a pedra que o anjo vai te dar, ela vai ser bruta. Ela vai estar ali quase que em sua forma original, um pouquinho deformada, isso e aquilo, né? Mas quando você tem o nome do anjo, automaticamente, tudo o que você precisar, por exemplo, você está aqui, você precisa ir a algum ponto, então você vai pedir auxílio desse anjo. Assim como o Jó, ele foi interrogado pelo seu amigo, ele falou assim: a qual dos anjos você vai chamá-lo, você vai clamar? Isso está em Jó 5. Então ali você pode chamar e o auxílio dele para você poder chegar em outra região. Já tive momentos de eu poder estar utilizando essa ação deste anjo para identificar onde que tinham objetos escondidos. Por exemplo, alguma coisa que está esquecida na casa, para ajudar alguém que estava perdido. Já ajudei uma
foi uma irmã que apareceu e ela estava desesperada porque estava buscando pelo irmão que estava perdido aqui no Brasil, ele estava sendo perseguido, e esse era um caso que foi até registrado em boletim de ocorrência, né? Isso não por mim, né, mas pela família em si. Eu entrei em contato com a família para ajudar a encontrar essa pessoa. E o anjo ele foi atrás e encontrar, e eu dei todos os detalhes. Era uma mulher que estava perseguindo ele e tinha casos de atração espiritual, estava ligado a Lilith, né? Então, como esse é um caso muito pessoal, eu prefiro não usar muitas palavras aqui. Mas eu já tive essa ação, pastor, de poder estar ajudando essa família que estava desesperada para encontrar essa pessoa. E o anjo tem dado tudo, o endereço onde ele estava, como ele estava vestido. Então, assim, a pessoa que vai estar atuando com o anjo, existe uma responsabilidade, né? Então, basicamente é isso, pastor. E aqui num dos treinamentos teu, Uhum. tem um módulo, acho que diz assim, como Jesus ministrou com as virtudes dos anjos. Jesus ministrou? Isso, ele ministrou. Em todo o seu ministério, ele teve esse acompanhamento com os anjos. Cada vez que ele teve um contato com pessoas, ele atuou de uma forma, através do anjo de cura, o anjo que dava discernimento, pois o esclarecimento para isso tudo é segundo o que está escrito no momento quando o Senhor ele sobe triunfando a partir das trevas, ele sobe com as chaves e ele sobe com os cativos que estavam em cativeiros. A tese para essa fala não seriam necessariamente homens, mas anjos que estavam presos. Anjos dos santos mesmo, não eram anjos caídos. Porque existe um perigo, pastor, que quando a pessoa ela está em sua fase de decadência espiritual, ou seja, não consegue mais se reerguer, o anjo também ele se torna suscetível a ficar preso. E ele fica impossibilitado de atuar no ministério. Nós temos um exemplo disso a partir de o apóstolo Paulo com Pedro também, quando eles estavam presos, e veio o anjo e libertou eles. Aquilo aconteceu porque eles em si não estavam presos espiritualmente. Então, de forma legal, eles foram soltos, né? Porque eles não foram presos por homens, eles estavam sendo tentados ser presos por potestades. Aí o exemplo das virtudes, cada virtude é um anjo de poder, que a gente costuma falar. Então, um anjo que vai atuar em sinais de prodígios, que é a questão do pó de ouro, a manifestação sobre as mãos, sobre o corpo, né, a cabeça. Então, essas manifestações são o quê? Revestimentos para a pessoa ter certeza que ela está atuando em dimensões. Quando estava ministrando sobre pessoas, por exemplo, a questão de decretos, que é uma questão que eu atuo bastante, desde quando a escola ela iniciou, as minhas mãos elas acabam ficando cheias de o óleo do Espírito. Então elas acabam ficando um pouquinho líquidas assim, a pele, né? E isso é o que? É a certeza que o anjo está te dando cobertura para você atuar nas dimensões. Da mesma forma, quando Ezequiel estava lá em Ezequiel capítulo 8, né, quando o Senhor falou assim para ele, vai e rasga essa parede, abra e veja o que está escondido, né? Aí ele cita questões lá da maçonaria, enfim. Naquele momento, quando ele faz esta ação, conforme está escrito, era abrir com as mãos, porque quando Ezequiel teve um contato com o querubim, houve uma transfiguração do corpo dele. Então ele começou a atuar em dimensões e ele conseguia abrir portais. Hoje não está se vendo muito isso porque a pessoa deixou de buscar isso. Entende? E isso que a gente acaba falando, para as pessoas se torna o quê? Como loucura, se torna como coisas da cabeça, enfim. Mas o Eterno nunca deixou de ser Deus. Ele continua a atuar sobre nós, pode atuar com o Senhor, pode atuar com Ele que está aqui também. E para quem é essas ações? Para quem está voluntário para isso. Entende? Igual
a igreja, muitos da igreja não aceita isso, né? Você não recebe crítica ali no seu Instagram? Teu Instagram, depois você vai falar do Instagram seu e o Instagram da escola. Você não recebe crítica, elogios? No início, quase que diariamente. Depois o pessoal começou a entender, começou a respeitar. E eu acredito que o que mais valeu foi a questão do respeito entre eles. Né? Tem ali os seguidores, mas a gente sabe, né, que o seguidor não é a pessoa que vai estar do teu lado. É a pessoa que vai estar acompanhando, vai querer te criticar de alguma forma. Mas isso eu já tenho levado na esportiva, né? Agora, era diariamente. Aí teve vezes que eu tive de bloquear a caixa de mensagens, né? Deixar o Instagram aberto, mas a caixa de mensagem retirar. Porque as pessoas iam, e eu entendia isso das pessoas, elas iam já para criticar. Mas eu faço essa pergunta por elas aqui. Será que você já pesquisou isso? Já teve a intenção de entender a partir da sua Bíblia o que o anjo ele pode fazer por você? Se você tiver essa resposta, você vai ser aberto a entender. Porque se a gente, pastor, já é aberto para aprender o que vai na faculdade, por que a gente não vai ser aberto para o que está na Bíblia sobre os anjos? Então a gente precisa ser humilde em aprender. Né? Grande parte das pessoas que vão para levar críticas, a gente tem uma interpretação. Eu acabei adotando essa interpretação pela escrita. Então a pessoa escreve de uma forma, eu consigo identificar o que talvez essa pessoa está comunicando. Então eram pessoas que tinham problemas na infância, bloqueios com os pais, principalmente, é uma grande área que tem, infelizmente. E ali eu fui entendendo. Então fui buscando mostrar essas pessoas, fazendo lives online, até mesmo compartilhando estudos que tem um custo, mas eu fazia também de forma gratuita para eles poderem entender sobre isso. E é uma questão muito simples, mas existe um sacrifício em si. E esse livro aqui, não é o primeiro, né? Que você disse, Isso. Sentinela do Apocalipse. Isso mesmo. Fala o que nesse assunto aqui? Sim, esse livro ele foi o norte de todos os outros livros que eu já tenho escrito atualmente. Ele fala da visão das 3 fases do arrebatamento, que é a fase antes da tribulação, no meio da tribulação e pós da tribulação. Agora, o livro ele não vai para debater qual que é o momento certo. Por que eu fiz um livro desse aspecto? Dentro deste conteúdo contém exemplos práticos de como você vai interpretar a linguagem dos anjos com o apóstolo João. Então você vai ver em Apocalipse sobre os olhos, sobre as esferas dimensionais que contém lá, que é das águas, que é o cristal líquido. O que o cristal líquido representa? Na verdade, o cristal líquido ele seria um portal como este, né? Seria uma tela, só que mais desenvolvida, que era um modelo que foi copiado por Nimrod, compartilhado por anjos caídos, né? É a tela de cristal líquido. Então, que é usado como portal. Então, quando você tem um celular, uma televisão, né? Santifique. Digo santifique porque se você for consagrar algo, existe uma questão da consagração. Vou entrar mais a fundo sobre o livro, sobre essa questão de consagração. O livro ele foi consagrado. Na consagração, existe uma preparação para você dedicar isso ao Senhor. Então, quando você consagra algo, você não pode estar vendendo a pessoas pessoas seculares, por assim dizer, né? Os ímpios. E eu falo assim, como é possível ter o controle disso? Você não tem, o próprio anjo vai permitir. O anjo que vai escolher você comprar esse livro. É uma coisa incrível. Agora, a consagração, ela tem, na verdade, uma atuação de você dedicar ao Senhor e você, quando vai consagrar, por exemplo, esse copo, você vai consagrar esse copo e você vai querer vender isso numa outra época. Você só pode fazer isso na época de jubileu, né? Nós já passamos por um jubileu,
O próximo jubileu ele vai acontecer em 2062. Então, até esse período, você precisa permanecer com esse objeto consagrado, né? Se ele se quebrar ou algo acontecer, tá tudo bem. Mas você não pode pegar esse objeto consagrado e vender, porque existe uma consequência de uma lepra espiritual que te persegue. Agora, isso foi interessante eu falar. Agora, a questão dos anjos que estão escritos, pastor, se o senhor se tiver à vontade e quiser abri-lo, tem uma página aí que eu gostaria de te mostrar. Você já abriu? Sim. Aí eu estava lá em casa, eu falei assim, o que eu vou levar para o pastor? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou levar o meu primeiro livro. Eu vou levar o meu primeiro livro. E esse livro aqui, ele é um livro... Ele já está preparando outro que tem 700 páginas. Isso. Tem bastante conteúdo já. Esse de 700 páginas, ele é como se fosse um... Ele é como se fosse um glossário que durante 10 anos... Já tem PDF, a pessoa quiser adquirir. Já tem PDF. Quem quiser adquirir, né? Já Só tem ainda PDF. não está impresso, mas a pessoa ela pode Esse daí adquirir. tem impresso e PDF. Isso, tanto impresso em PDF, né? Aí, aqui neste livro, vou ser rápido aqui. Vou ser rápido aqui. Obrigado, pastor. Então tem uma página aqui que eu já vou informar. Aqui, ó. Que eu já falo sobre o anjo. Que tem um desenho específico, né? Aqui, ó. Aqui também tem a forma de como que o anjo entra em contato. Como que ele entra em contato com você. O anjo de primeira mão, ele começa a tocar sobre você, para você ter a certeza que ele está por perto. Então você vai perceber ele tocando no ombro, sobre as mãos, o antebraço, né? E o anjo ele tem muito respeito por nós, né? É uma coisa muito interessante. Então, sobre essas páginas aí, eu falo sobre algumas determinadas ações de anjos que estão citadas no livro. Por exemplo, tem aí o querubim, tem sobre os serafins, né? É bem interessante. É bonito. Também coloquei a respeito das 12 tribos, para a pessoa entender. Aí, ó, nessa parte. Sobre as 12 tribos, isso. Né? Tem bastante coisa, bastante conteúdo. Muitas coisas aí. Deixa um amém aí com muita fé. Pastor Zana, vamos orar, né? Vamos orar agora, vamos abençoar todos vocês, porque a oração, depois que você recebe a palavra, a oração vem para proteger essa palavra. É uma proteção da palavra que você recebeu. Então feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora, se conecte no teu espírito a Deus e acredite. Grande será o mover de vitória. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por ter essa oportunidade de orar para os teus filhos que vão viver o milagre dos milagres. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho, abra, Senhor, as oportunidades de bênçãos. Assim como o Senhor arrancou o povo do Egito com a mão forte, arranca essa pessoa desse problema, Senhor. Essa enfermidade, essa tristeza, essa mágoa. Arranca, Senhor. Arranca essa maldição no caminho dessa pessoa, essa maldição que agarrou durante anos. Essa pessoa luta, mas não vê resultado algum. Não vê, meu Deus, frutos. Não vê resultado do seu esforço. Espírito de Deus, arranca com a mão forte que todas as maldições sejam anuladas e canceladas. Vem com o teu Espírito Santo, vem com a tua presença, vem com o teu poder, Espírito Santo. Faz tudo novo e diferente na vida dessa pessoa. Eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, os teus filhos vão voltar aqui para testemunhar coisa grande. Eles vão sair do tempo do natural para viver o tempo do sobrenatural. Eles vão sair do nível, Senhor, do normal para viver o incrível da tua parte. Grandes coisas vai fazer o Senhor. Agindo o Senhor, não há demônio algum que possa impedir. Ninguém tem o poder, ó Deus, de amaldiçoar aquele que o Senhor já abençoou. Por isso eu declaro que essa vida já está abençoada.
pelo teu poder, Pai. Senhor Jesus, toma esse estúdio em tuas mãos, podcast, todos que entrarem aqui serem abençoados também. Senhor, toma em tuas mãos os teus filhos que estão aqui, Senhor. Pai, guarde de uma forma sobrenatural. Meu Deus, o teu servo, pastor. Que o Senhor venha, meu Deus, sobre a vida dele com o teu sobrenatural. Com a tua unção, meu Pai. Assim como eu toco nas mãos dele como um ato de ligação, seja ligado, meu Pai, no mundo espiritual, a vitória do teu filho. Um novo tempo, meu Deus. Porque o que estava travado vai destravar. Meu Deus, ele vai viver, meu Deus, nos próximos meses, um tempo de aceleração. Um tempo de aceleração, porque tudo que estava retido no mundo espiritual será liberado. Guerras, meu Pai, que se instalaram. Guerra que se instalaram, meu Pai. O teu filho está aqui, mas tu sabe das guerras. Tu sabe das lutas que ele tem enfrentado, até mesmo das afrontas. Mas ele tem suportado e aguentado calado, meu Deus. Mas o Senhor se levantará ao favor do teu filho. O Senhor dará o fim, meu Deus, porque aqueles que não acreditam de perto vão ter que acreditar. Vão ter que ver a glória do Senhor resplandecer, meu Pai. Entra com a providência e traga a solução. Meu Deus, faz um mover na casa do teu filho, novo. Novo, meu Deus, um mover sobrenatural. Meu Deus, faz com que esse podcast, meu Deus, abençoe muitas pessoas. Faça, meu Deus, com que os projetos, meu Deus, sejam bênçãos, meu Pai, para a vida de muitas pessoas. Tem vitória chegando. Tem vitória chegando. Tem milagre acontecendo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida do teu filho, do teu ungido. Milagre está acontecendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor está movendo sobre a tua vida. Candará sobre faz. Chegou um tempo no teu ministério. Porque tu falaste hoje com Deus, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero que o Senhor abra uma porta. Estou vendo tu entrando por uma porta nova. O Senhor está fazendo um mover e eu vejo Deus também trazendo uma bênção. Que essa bênção vem para o lado da política. O Senhor trazendo uma bênção. Deus usando alguém ligado à política. E o Senhor falou assim, eu já liberei. Eu já liberei. Estou colocando nas tuas mãos. Uma guerra que é uma guerra interna, de dentro de casa. O Senhor está resolvendo. Tu verás a mão do Senhor. Cantou, de quebra faz, e há um novo para o teu ministério. Há uma nova rota que o Senhor está te direcionando. Tu já está observando. Tu já está olhando a terra. E o Senhor está dizendo assim, eu estou te direcionando. Há uma mudança ministerial. Tem pessoas que já estão vendo essa mudança. Uns estão falando, outros já estão até criticando. Mas Deus dizendo assim, eu estou direcionando para tu ir nessa via. Dessa via que eu te mostrei. Pode ir, que tu verás frutos. Tu verás resultado. O Senhor está cuidando da tua saúde. Porque uma enfermidade que está querendo se instalar. E tu falou, Senhor, me toca, Senhor. Me cura. Plemenaio, dexebra faia. O Espírito Santo te cura agora. E já não existe. Já não existe. Eu renovo a tua fé. Eu renovo a tua força. E que tu vai viver de hoje para 18 meses. É o que tu viveria nos próximos 18 anos. Tu vai viver nos próximos 18 meses. Assim diz o Senhor. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. A partir do momento, eu já vi alguns, né? Eu já vi um anjo que ele parecia um índio. E ele estava assim, ele era grande, né? Não é difícil ser maior do que eu sou pequenininha. Mas ele era grande, ele tinha uma pele morena, na cor de índio. E os traços, o cabelo bem lisinho, os traços indígenas mesmo. E eu via ele segurando assim.
em mim e no meu filho, né? No mais velho, no primogênito. E aí eu falava, mas quem é? Em outra oportunidade também eu vi o anjo servindo, que eu estava entendendo ali qual era o processo que o Senhor estava fazendo comigo naquele tempo, sabe? O tempo da honra. Eu sei que o Senhor ele vai apresentando os anjos de acordo com o tempo que você está vivendo. E é assim, de acordo com o lugar onde você está, ali você está alinhado com o projeto do Senhor, ele vai enviando os anjos. Ele vai enviando os anjos. Eu fui na conferência do apóstolo Joel, o ano retrasado. Joel Engel, isso. E lá no hotel também eu vi o anjo, ele tinha uma veste azul clara, com branca, um cetim e alguns pontinhos douradinhos nele, também vi. E o nome de alguns anjos o Senhor permitiu também, né? Que chegasse ao meu conhecimento, o nome de alguns deles. Que anda com você. Isso. Qual é o nome? Tem, e tem uns poderosos. Tem o anjo, um deles, o Metraton, que tem a linhagem, né, de anjos poderosos junto com ele. Então, assim, é um dos líderes que andam, e os outros são generais, né? Um deles também, ele trouxe junto com ele o nome do ministério, que ele trouxe um galinho, e esses dias foi que eu fui entender que ele era o anjo do ministério Tiroshi, que ele que andava junto. Mas eu não sabia. O nome do ministério é como? O nome é Tiroshi. O nome do nosso ministério é Missão Apostólica, Ministério Apostólico Missão Tiroshi. É vinho novo. Tiroshi significa vinho novo, vinho sem fermento. Aquele vinho que, sabe, quando Jesus transformou a água em vinho, é aquele vinho puro, com menos tempo de fermentação ali. Então, é o vinho novo. Por isso o nome do Ministério de Cura e Libertação, um odre novo. E aí, quando eu ouvi o nome Tiroshi, eu nunca ouvi esse nome, eu ouvi o nome Tiroshi. E eu fui pesquisar, e eu, meu Deus, o nome do ministério! Não estava procurando. Mas por que o senhor falou Tiroshi? E fui Tiroshi, o que é Tiroshi? Até que um dia o Senhor falou o nome do ministério. Então, assim, o anjo se apresentou não só a mim, apresentou primeiro a outras pessoas, para depois eu identificar que seria o anjo do ministério. Então, assim, anjos enfermeiros também, enfermeiros de cura, o enfermeiro e o cirurgião também. Então, assim, o Senhor está trazendo, apóstolo, ele está trazendo. Então, quando eu vejo, assim, quantos anjos o Senhor está trazendo para a gente? E para curar, para libertar, os anjos guerreiros também. Tá, eu estou esquecendo o nome, um deles é Salatiel. Emuel e Lemuel. Então, também tem os anjos, os serafins, né, que a gente anda com fogo ali o tempo todo, e eu falei, Senhor, por que tanto fogo, por que tanto vento? E eu fui entender um pouco sobre, né, essas naturezas, água, terra, fogo e ar em nós. E por quê? Por que é ministrado? Por que nós somos ministrados e nós sentimos essas sensações no corpo? E aos poucos eu fui buscando mais entendimento, né? Falei, Senhor, mostra mais. Mostra mais. E o Ministério dos Anjos, ele é um ministério, como eu falei, um facilitador para a gente. E como é que fala para os anjos? Como é que comanda na libertação? O comando, a gente não tem como a gente falar assim, ó, é engessado. Não é. É de acordo com o momento que você está ali, ele fala, ó, faz tal coisa. Olha, é tal coisa, é tal lugar. Toca em tal lugar. Você sente... Aí eu sinto que o Espírito Santo, dentro de mim, ele está falando, toca em tal lugar. Quando eu toco em tal lugar, aí vem o comando, anjo, vai em tal e tal lugar e faça isso, isso, isso. É como se fosse uma revelação. Isso, exatamente, uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento. Quando o Espírito Santo fala, por exemplo, toca no ventre, toca no coração, e ele traz o conhecimento, a palavra de conhecimento, fala, o anjo, vai em tal e tal lugar, assim, assim, assado, e movimenta, e ele vai fazendo. E ele vai, é como se ele estivesse aqui ouvindo as instruções e indo lá fazer. Isso quando a pessoa não manifesta. Porque quando manifesta, a instrução é diferente. Às vezes ele mesmo toca. E você começou na libertação, né? E
a cura interior tem a ver com libertação? Porque Tem. depois você, até um dia desse foi ministrar na apóstola Ali, que já participou do nosso podcast. Sim, semana passada. Foi semana passada, né? Falar sobre rejeição, né? Rejeição. Que é uma cura também de É rejeição. uma cura. Por que tem a ver a cura interior com libertação? Porque a cura interior envolve também conhecimento de si mesmo. E às vezes, qual o processo que vem primeiro? Vem primeiro a cura ou vem a libertação? A gente não sabe como identificar, porque os dois andam juntos, né? Às vezes, você, para ser liberta, você precisa conhecer, reconhecer que precisa de uma cura em uma determinada área. E muitas vezes a pessoa ela não reconhece que ela precisa de uma cura. Agora, quando você reconhece que precisa dessa cura, a libertação vai acontecer em muitas áreas na sua vida. Muitas áreas. E a libertação, ela pode acontecer em determinada área. Vai ter soltura de todos? Às vezes não. Porque, às vezes, você é liberta numa determinada área e ainda fica aprisionada em outra. Por isso que a libertação ela é um pouco mais demorada. Mas a cura, quando você reconhece a necessidade da cura, você está ali dizendo o sim. Senhor, eu permito ser curada. Então, se tem algo em mim que precisa ser curado, Senhor, me tira deste lugar, que eu preciso entender. Ela vai com o coração aberto, liberada para realmente sair deste cativeiro. E a maioria das vezes são causas emocionais. E por diversas raízes, ela entra por diversas raízes. Abandono, rejeição, trauma. Então, assim, são muitas coisas que vai remeter que você precisa de uma cura. Mas e como identificar? Somente no mapeamento. Que aí você vai investigar. Só no mapeamento. E já aconteceu com você, pelo menos pastoreando, pessoas que você sabe que tem um problema emocional, tem ferida pelo histórico dela, mas não deixa tratar. Às vezes, lembrando até de uma pessoa específica, estava cheio de ferida, e aí depois ela é rebelde, essas pessoas, muitas vezes, e se levanta contra você, e depois você que é o mal, né? Uhum. Você queria Manipulador. ajudar, eu queria ajudar, e ela fala, a culpa é do pastor. Sim. Tem pessoas que procuram você e depois rejeita mesmo assim, você vai começar a mexer e ele não aceita, já aconteceu isso ou não? Tá todo mundo numa boa? Não, durante o processo, não. Durante o processo, não. Elas, quando elas entendem que elas precisam, né, e estar ali naquele tempo, comigo ela fica 2 dias, 3 dias ali naquele processo e depois no privado começa a conversar mais, aí parte mais pro individual. E aí quando a gente entende que a pessoa já tá bem, que ela começa a caminhar, começa a ministrar, tem pessoas que elas não ministravam mais e passam a ministrar, que elas começam a ver, então era só o inimigo querendo aprisionar ali para que ela não entrasse ali em campo de batalha por outras pessoas, batalhasse pelos seus ministérios, pelo seu chamado. Então ela começa a entender isso, fica grata e começa a caminhar. Eu penso assim, apóstolo, eu não sou uma pessoa que as pessoas ficam junto o tempo inteiro. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu entendo que o meu chamado é o que eu sou como vamos dizer que nós somos como uma porta de conexões que unem para um determinado tempo caminhar junto. Nós temos alianças com pessoas, mas tem pessoas que elas vêm para receber e daqui a pouco elas saem. Então a gente não sabe o motivo, mas recebeu, foi curada, foi liberta, ela começa a andar junto. Mas aquelas pessoas que fazem aliança com a gente, em um determinado tempo, ela está ali com a gente, e aí ela fala, não quero mais eu não quero mais ficar junto, eu quero agora ir para outro lugar, quero crescer, quero estar em outro lugar. Amém. As pessoas, elas saem às vezes até no silêncio, sabe? Então, assim, ingratidão acontece? Também acontece, porque não vê de onde saiu. Eu sei de onde eu saí. Sabe? Então, assim, reconhecer que a pessoa precisa de ajuda vai partir dela. O lugar onde a gente vai ajudar, se ela quiser mexer naquele lugar, a gente vai remexer. E depois, se ela passar a falar assim, não, eu já estou curada, agora eu não preciso mais estar junto. Amém, glória a Deus por isso.
Mas tem pessoas que nesse tempo, não, eu quero caminhar junto, eu quero crescer junto. Aí chega um tempo que ela quer crescer junto, e ela fala, não, agora eu acho que eu já sei mais, acho que agora eu não preciso mais eu ficar. Tem gente que sai de perto até chateada, porque acha que vai receber uma unção que não está no tempo dela, porque ela recebeu a libertação, recebeu a cura, e acha que é o tempo de ser ungida, e não é, ainda tem uma légua para caminhar. Entende? Mas se quiser ficar com raiva de mim, eu não me preocupo. Eu não trago âncora. Eu falo, a raiva vai passar. Porque daqui a pouco vai perceber que eu ajudei, nós procuramos ajudar, conforme a palavra do Senhor ensina. E assim, eu não trago para mim. Não trago para mim. E eu espero que eu não tenha ninguém assim, né? Você lembra você falando, você lembrei até de um irmão lá no tempo que eu pastorei numa cidade, nem falar o nome da cidade, que eu já pastorei em várias cidades. Ele, novo convertido, aí ele começava a ouvir de alguns irmãos algumas coisas, e aí eu estava dando discipulado para ele e para a esposa, e aí ele vinha me contar, como se fosse novidade. Eu acho que ele estava tipo assim, ele acabou até saindo da igreja, achando que sabia mais do que eu. Podia até ter mais conhecimento, mas não tem a ver com autoridade. Mas ele vinha falar, não, irmão, isso aí eu já sei, coisa e tal, mas eu vi que ele estava pensando, eu conheço mais do que o próprio pastor, ter conhecimento. Aí, esse caminho é do orgulho, né? Porque o conhecimento não quer dizer nada. O conhecimento é letra. Exatamente. Letra é uma coisa, autoridade e outro aspecto espiritual é outra coisa. Sim. Mas é interessante... o nome dos outros anjos, lembrei, antes que eu esqueça. Então, Uriel, Rafael. Rafael de cura? Sim. E Uriel. Você vê cura física também? Sim, aconteceu? Cura física também. Menos, né, do que eu esperava. Mas acontece sim. Quer ver mais? Quero ver mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu busco muito por isso. Mas interessante isso. E que tem a ver a libertação, a cura e o profético? Muita coisa. Que Deus levou você para o profético. Foi. Tem a ver? Me trouxe. Eu acho muito lindo o profeta eis que te digo o que o Senhor vai fazer, entendeu? De revelação. Do reteté. Sim, do reteté. Quando o Senhor quer, ele me usa dessa forma e é bem direto. E eu nem percebo. Assim diz o Senhor. Sim, mas não é assim diz o Senhor. Não, numa oração, vai acontecer isso. Às vezes, pela forma que eu falo, as pessoas não dão muita credibilidade. Porque você fala como se estivesse conversando. Sim, ou então você não na oração. Bater, não fala assim diz o Senhor. Não. E aí, mas quando acontece... Mas você recebe profecia. Recebo, e também o Senhor, né, fala a entrega. Esses dias me surpreendi com uma que foi bem direta. Que o Senhor falou na oração, e eu estava orando por uma pessoa na imersão mesmo, e aí eu falei, olha, vigia em tal e tal situação, porque o inimigo está colocando um laço, e é lá no teu trabalho, tá rondando como se fosse provocar um acidente de trabalho. 3 dias depois aconteceu. E ela vigiou? Eu não sei, porque eu não consegui falar com ela depois, mas a notícia chegou para mim, a gente tentou conversar e não conseguimos depois contato com ela. Mas aconteceu exatamente como foi falado. Então, assim, existe sim, o Senhor me usa dessa forma, sim. Mas o profético que o Senhor me usa é de dar direções espirituais, não para uma pessoa, mas para um coletivo. Por exemplo... o Senhor nos move de tempos em tempo para fazer relógio de oração. Ele me mostrou uma visão ano passado, visão do profeta Daniel. Foi quando o profético meu ele começou a fluir em mim e dar direções. Eu não entendia o que eu estava vendo, mas depois, ao longo do tempo, o Senhor me trouxe, né, as revelações. E isso acontece trazendo a direção para a nação. E eu fico maravilhada, né, meu bem, quando eu falo, meu Deus, a mesma direção que o Senhor nos dá nos grupos, o Senhor está dando, através da boca do apóstolo Robson Martins, da apóstola Larissa, do apóstolo Joel, da apóstola Nucélia, a mesma informação. Que é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Eu tive uma experiência com os anjos, vou até contar ela aqui, não tive várias, igual aqui os profeta famoso, né? e eu tava, o meu pastor, isso eu não convertido há 30 anos atrás, meu pastor gostava de subir um monte, mas com no máximo 2 ou 3
4 já para ele era o suficiente, porque quando ia muita gente, principalmente a igreja era muito nova na fé, então ficava mais conversando do que orando, e ele queria subir para orar. E aí ele estava no culto no lar e ele falou assim, vamos subir um monte hoje, mas só eu e você, não fala para ninguém. E na época lá, um monte perto de casa, era um monte que andando era 50 minutos, mas na época a estrada estava boa, dá para subir com o carro até lá em cima. Eu falei, não, então vamos lá. E aí ele começou a orar, tinha uma pedrinha pequena, que ele sentou em cima dela e eu fui orar em outro lugar. E tinha um morcego voando, assim, passando na minha cabeça aqui. Eu não vou dizer que eu fiquei com medo, mas eu falei, eu vou orar lá perto do meu pastor. Quando eu sentei perto dele, ele falou assim, você não tá vendo ali? Ele apontou assim, mais ou menos aqui 40 metros. Acho que a distância, se era uma distância assim, você tá vendo ali, tá se movendo um negócio ali. Eu falei, não, deve ser o vento mexendo no mato. Ele falou, mas olha aí pro lado aí, que não tá vento nenhum. E realmente tava tudo parado, não tava ventando. Eu falei, realmente não tá ventando. E nós ficamos olhando. E aquilo lá foi se tornando um ser de luz. Nós vimos o formato de uma pessoa, mas só luz, né? Não vimos uma pessoa, mas era um ser de luz grande. E aí ele falou, é um anjo. Eu era novo convertido, imagina isso, novo convertido. Fiquei impactado, porque a visão não foi assim algo rápido, ficou. E aí ele começou a orar, a falar com Deus, tá? E eu fiquei só olhando o anjo, né? Eu nem orei mais nada. Mas só que o anjo estava lá e ele veio na nossa direção, perto da pedra. Ele veio mais ou menos, talvez, saía de lá de uns 40 metros, chegava talvez uns 5, 7 metros. Mas quando ele saía daquela distância, longe, e vinha na nossa direção, começava a vir um fogo, algo assim dentro de nós. Aí ele parava num ponto e ele voltava lá para aquele lugar. Ele fez isso 3 vezes, vindo e parava. Hoje eu ia falar, vem até aqui. Porque parou, mas eu era novo convertido. O meu pastor estava orando, aí teve uma hora, isso depois de uma hora, o anjo lá, por isso que foi uma visão muito impressionante, que não foi rápida. Teve uma hora depois, 1 hora e pouco depois, o meu pastor falou, não, vamos descer, ele ficou agoniado. Nós percebemos que tinha outro anjo aqui, mas o outro anjo não estava claro, igual o outro, estava um ser de luz, você via a luz assim. E ele falou assim, não, vamos descer. Eu falei, não, o anjo tá ali, vamos descer. Ele ficou agoniado, vamos descer, aí desceu. Aí nós fomos embora, eu fiquei impactado. Aí depois, cada um foi para casa, aí depois ele me contou que resolveu descer porque ele viu que ia desmaiar. E ele falou, vamos descer. E hoje eu falo brincando que eu não ia ser rebelde, eu não ia descer não. Eu falei assim, não, pode descer, eu deixei eu aqui. Porque o anjo ainda ficou lá. Então foi uma visão mais de 1 hora vendo o ser de luz ali. E eu tenho falado pro Senhor, eu quero de novo. Igual a pastora Bruna, a profetisa Bruna falou, né? Tem que valorizar as experiências. Né? Então eu quero pedir para você fechar seus olhos nesse instante, para você entender que o sobrenatural de Deus, ele vem de uma forma leve, de uma forma que não tem explicação. Não adianta encontrar explicação para coisas espirituais, né? A letra mata. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão assistindo neste momento, que a mesma unção que nós estamos aqui nesse estúdio, a mesma unção, Papai amado, que também está sendo impartida, Papai amado, para todos estes, inclusive para o pastor, que possam receber em porção dobrada. Amém. Pai, que os dons sejam manifestados, que o dom de interpretação de línguas seja ativado. Amém. Para a finalidade, Senhor, de avivamento dentro da igreja, para a finalidade, Senhor, de trazer a tua voz perante a igreja. Aleluia, em nome de Jesus, que os dons de profecia, manifestação do Espírito, palavra de conhecimento, revelação, dom da fé, dom da cura, dom da maravilha, esteja, Senhor, sobre essas pessoas, todavia, mediante esta live.
Pai, que aquele que está sedento comece a sentir uma experiência de uma motivação, papai, de entrar em águas profundas de Ezequiel 47 e sair do raso, papai amado, porque muitas das vezes nós esperamos que pastores e obreiros nos ensinem, mas isso é uma experiência no individual. Eu quero te pedir, papai querido, que a esfera do profético esteja, Senhor, sobre todos aqueles que anseiam de fato a tua presença e que estejam conscientes, Senhor, em não agradar os homens e fazer para agradar alguém, mas para levar adiante a tua palavra. Por isso, Senhor, Deus querido, seja manifesto os 8 dons do Espírito, assim como o Senhor colocou nas minhas mãos, os dons, Senhor, que há aqui na vida do pastor, seja compartilhado, Pai, em medidas transbordantes, em medidas, Senhor, que não fique a nível de Brasil, mas para as nações, e que daqui, Senhor, dessa live, o Senhor possa levantar o celeiro de profetas a qual o Senhor tem prometido ao Brasil, e que nós possamos ser um deles nas tuas mãos, e como pastora, como profeta de Deus, como ministra do Evangelho, eu profetizo as boas notícias na tua vida em abundâncias e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E que essa mesma unção, pastor, que esse mesmo nível de unção que Deus se dedicou à minha vida, ele possa também transbordar na tua vida em nome de Jesus. Que assim como Deus me usa, possa te usar em porção dobrada, com a interpretação de língua, com a palavra de conhecimento, com a cura e maravilha, com as revelações do profético no detalhe, com os nomes, com o detalhe, Senhor, com aquilo, Senhor Deus querido, que ninguém mais vê, senão os dispostos à tua graça. Deus, derrama sobre o pastor níveis diferenciados de unção, assim como viveu Catherine Kuhlman, assim como viveu David Robertson, assim como viveu, Senhor, os grandes que o Senhor levantou, que nós o admiramos também, papai, assim como o próprio Cristo, seja manifestado, e aonde ele for, Pai, que ele deixe a marca, Senhor, do profético, a marca, Senhor Deus querido, da promessa, a marca, Senhor, do fluir na vida das pessoas, em nome de Jesus. Deus fala assim que vai ser a partir de agora um novo tempo na tua chamada ministerial, um novo tempo na tua chamada itinerante, pastor. Deus vai te fluir assim de uma facilidade tremenda. Amém. Vai ser tremendo. Eu quero agradecer por esse Faz assim com as mãos, convite. senti de orar por você. Eu creio, Jesus. Oh, Pai, transfere, imparta aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida, imparta para a tua filha. Um renovo, um fogo, Aleluia, Jesus. eletricidade, sinais, palavra de conhecimento mais forte ainda. Harabacharabacantarabaxá. Harabacharabacantarabaxá. Que no nome de Jesus ela sinta a diferença hoje na Eu ministração. creio, Jesus. Flua. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor possa estar dando experiências mais profundas de arrebatamentos, Aleluia, Jesus. onde ela vai aprender coisas novas em outro nível, em outra Meu Deus, dimensão. Jesus. Pai, no nome de Jesus, portas de ministério se abram para a vida da tua filha, Amém, meu Deus. porque ela vai ser levantada como uma voz profética nessa Eu nação. creio, Jesus. Harabacharabacantarabaxá. Profecias que vão trazer cura, profecias que vão trazer libertação, profecias que vão trazer restauração, profecias que vão trazer avivamento, ó Deus, aleluia. Que venha sobre ela uma unção poderosa, em Meu nome Deus. de Jesus. Receba aí, em nome Amém. de Jesus. Recebo e aplico fé em nome de Jesus. Aleluia. Você que tem sede, que tem fome por mais do Espírito Santo. A unção é para todos, o relacionamento com o Espírito Santo é disponível para todos.
Bem, então você que nos assiste nesse momento, feche os seus olhos e eu vou declarar que aquilo que Deus compartilhou conosco, que as unções, que os mantos que nós recebemos de Deus venha no mínimo o dobro sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que nos assiste agora, no nome de Jesus, por esta pessoa faminta, por este sedento, por esta pessoa que entendeu, Senhor, que não tem como se movimentar sem estar debaixo do poder e da glória do Espírito Santo. Por isso eu ministro agora sobre a sua vida, eu libero esta unção sobre a sua vida, eu declaro, eu libero todos os mantos, todos os generais de Deus, toda a unção, toda a capa que está sobre as nossas vidas, eu libero sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Eu declaro, seja tocado pelo poder de Deus agora, seja embriagado pela unção do Espírito Santo, que o poder e que a cavode do Espírito Santo te envolva agora. Toca o Espírito Santo, toca-o, aumenta agora a unção, Espírito de Deus, Rabachori, Alacatarabalabachoi, Ramando Nimiliandarakai, toca-o agora, Espírito de Deus, toca agora, que ele venha ser incendiado agora, que ela venha ser tomada pelo poder de Deus agora. Pessoas que nos assistem agora não vão aguentar ficar de pé, pessoas que nos assistem agora serão tomadas pelo poder do Espírito Santo. Aí está o poder, aí está o poder. Toca o Espírito Santo, toca-o agora, recebe o poder, recebe uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, te damos glória pela tua presença neste lugar. Te glorificamos, Espírito de Deus, pela tua unção que está sobre este lugar, pela tua presença, Espírito de Deus. Rabachori andarakapatakatarabalabassori, Ramandori andarakapapapakatarabalabassori, alabadaya show. Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo, Rabadoyo Kotoro Mandarabalabai, Rabababababadaya Catarabassou. Espírito de Deus, sentimos a tua presença neste lugar. Sentimos a tua presença neste lugar, Senhor. Pessoas estão sendo tocadas agora em suas casas. Pessoas estão sendo tocadas agora pelo teu poder. Pessoas estão chorando agora porque estão sentindo a tua presença, Espírito Santo. Pessoas estão sendo queimadas, pessoas estão sendo eletricutadas pelo teu poder, Espírito de Deus. Pessoas estão sendo curadas nesse momento pelo teu toque. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Ariston, Deus diz para o Senhor que há um novo tempo sobre a tua vida. Deus está alargando as suas tendas, Deus está te colocando por cabeça. Eu vejo patrocinadores chegando, aleluia. Há muitos podcasts por aí, podcasts que até falam de Deus, mas podcasts que não deixam Deus falar nos podcasts. Entenda algo, eu vou repetir. Há muitos podcasts que falam de Deus, mas o teu podcast deixa Deus falar e Deus fluir. Deus vai te honrar, Deus vai soprar o seu nome, porque através do seu podcast eu vou levantar os meus pequeninos para os homens, mas ungidos para mim. O teu podcast será um canal de bênção para o início de um grande avivamento. Uma nova unção desce sobre a sua vida. Um novo tempo desce sobre a sua vida. Um nível de revelação, um nível de intimidade desce sobre a sua vida. Você vai ver as coisas fluírem de uma forma diferente a partir de agora. Toca o Espírito Santo. Toca o Espírito Santo.
Santo, toca-o com uma nova unção agora. Aí está, habilidade, aí está habilidade. Eu vejo Deus te dando uma habilidade de jornalista. Eu vejo Deus te ungindo como uma unção jornalística. Você vai começar a entrevistar pessoas de uma forma sobrenatural. Jornalistas, pessoas de faculdades da área vão olhar para você e vão falar: nossa, como ele se comunica bem, olha como ele se relaciona bem, faz perguntas sábias, aleluia, e não é estudo, não é conhecimento humano, é uma unção, é uma capacitação que desce sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, Deus está levantando patrocinadores. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito de Deus. Obrigado, Espírito. Aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eu recebo em nome de Jesus. Se você recebe aí, está assistindo, escreve aí no comentário: eu recebo em nome de Jesus. Pessoas vão testemunhar: pastor, meu corpo começou a pegar fogo. Aleluia. 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 As pessoas vão ser tocadas poderosamente. Você que foi tocado, sentiu fogo, sentiu a unção, foi curado, escreve aí também para um testemunho, para a glória de Deus. Aleluia. Eita glória.